Normalmente, nosso culto de Santa Ceia, a palavra, hoje eu dei 50 minutos para o nosso pastor, para o nosso líder, eu aumentei 10. Logo após a palavra, a Santa Ceia, nós vamos dar início à continuação da comemoração das celebrações do aniversário do nosso líder, do nosso pastor. Então não vá embora, fique aqui, vai ser bênção. A glória do Senhor está sobre este lugar. Eu creio que vai ser lindo. Amém? Então vamos receber Ele com muita alegria. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Amém? Que bom que você está aqui nesta noite. Vamos orar ao Senhor para Ele falar conosco. Amém? Feche os olhos, fale comigo, fale com o Senhor. Ore comigo junto. Senhor meu Deus, mais uma vez nós agradecemos ao Senhor por este dia, Pai, por este momento tão importante e tão especial das nossas vidas, Senhor. Este momento onde nós podemos nos reunir aqui porque somos a Tua igreja e nos reunimos aqui para que juntos possamos orar ao Senhor, adorar e louvar ao Senhor através das canções e através da nossa vida. Estamos aqui para aprender, Senhor, a viver cada vez mais de uma forma que agrade ao Senhor. Senhor, o grande objetivo das nossas vidas é agradar ao Senhor. Nós queremos um dia poder ouvir do Senhor o mesmo que Jesus ouviu quando o Senhor disse a Ele: esse é meu Filho amado, em quem me comprazo. Nós queremos, Senhor, que a nossa vida gere alegria no Senhor, porque a Tua vida gera alegria em nós, Senhor. O Teu sacrifício nos traz a paz, a Tua ressurreição nos traz a esperança, Senhor, que um dia estaremos com o Senhor. Então a vida do Senhor é motivo de alegria, é motivo de paz, é motivo de esperança para nós. Nós sabemos, Pai, que a nossa vida não gera esperança nem paz do Senhor, mas nós queremos que a nossa vida seja motivo de alegria no Senhor, Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, nos dê ouvidos para ouvir o que o Teu Espírito tem para nós nesta noite, Pai, e que a Tua palavra seja sempre lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. É o que nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Dê uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar, fique à vontade. Glória a Deus. Quero já começar te dando um parabéns, porque você está aqui nesta noite desse dia chuvoso, não é verdade? Né? Eu não sei que horas da madrugada eu acordei e estava chovendo, e foi assim até agora, né? Bastante chuva. Então parabéns que você conseguiu vencer a vontade de ficar em casa nesse dia de chuva, comendo algo gostoso, né? Eu gosto muito de sopa, então talvez tomando uma sopinha quente, vendo um filme ou alguma coisa. Parabéns que você está aqui, amém? Glória a Deus. E eu sei que é difícil vencer isso, porque eu também tive que vencer isso para estar aqui, amém? Glória a Deus. Irmãos, quem não estava ontem aqui no nosso culto da ceia da superintendência? Levanta a mão só para ver quem não estava. Levanta a mão bem alto para me ver. Amém, glória a Deus, aleluia. Que bom que você está aqui hoje, amém? Ontem eu compartilhei uma palavra com os irmãos e hoje eu quero compartilhar novamente essa palavra. Então você que não ouviu vai poder ter a chance de ouvir, e você que já ouviu, não despreze ouvir de novo, amém? O apóstolo Pedro diz que ele não se cansava em ensinar as mesmas coisas para os discípulos. Ele disse que isso era para o bem deles. Então eu tenho certeza que se você prestar atenção hoje, você vai pegar coisas, você vai receber do Senhor coisas que você não ainda recebeu. Eu quero fazer aqui um parênteses, né, porque eu entendo, irmãos, que nós vivemos em um tempo, acho que de todos os tempos que nós né, da nossa vida aqui na Terra, né, não estou falando das gerações, mas de nós que estamos vivos hoje, acho que de todos os tempos que necessito da atenção
a nossa atenção com relação às coisas espirituais, eu entendo que esse tempo é um tempo importante. Amém? Por quê, irmãos? Porque, né, quando nós queremos ver a palavra de Deus se cumprindo, nós não temos que olhar só para dentro da igreja, até porque as principais profecias que falam da volta do Senhor estão ligadas mais a coisas que vão acontecer no mundo do que vão acontecer na igreja, não é? Na igreja, a profecia, acho que mais importante do que vai acontecer na igreja é que diz que nesses tempos a fé de muitos vai esfriar. Então, quando nós vemos muitas pessoas tendo a sua fé esfriada, nós vemos que isso é um sinal de que a volta do Senhor Jesus está perto. E nós temos que nos atentar para que a nossa fé também não esfrie. Amém? Mas no mundo, né, nós vemos as coisas acontecendo. Eu confesso para os irmãos que quando começou essa guerra do Hamas contra Israel, né, de Israel contra o Hamas, eu não me preocupei tanto, porque eu, sinceramente, não achava que o mundo árabe seria doido em se levantar contra Israel. E, infelizmente, o mundo árabe, o mundo muçulmano, através da sua principal força terrorista, o Irã, né, é uma nação que agora, sábado, já começou a bombardear Israel, mandou drones, mandou mísseis para Israel. E, com certeza, né, Israel, se você ler a Bíblia, você sabe que Israel não vai ficar quieto. Né? Eles são um povo que há milênios guerreiam e eles não vão se calar. Você está entendendo? Então, isso mostra que vai haver um mover de todo o Oriente Médio. Por que eu digo isso para vocês? Né? Porque a única coisa que falta, né, assim, de grande acontecimento para a volta de Jesus é a reconstrução do templo em Israel e o iníquo, o homem da maldade, sentar-se naquele lugar e declarar que ele é Deus, que ele é Messias, que ele é Jesus, entendeu? Até esse momento, ainda no lugar onde onde deve ser construído o templo de Israel, existe uma mesquita chamada o Domo da Rocha, exatamente no mesmo lugar. E até o início desse conflito entre Israel e Hamas, né, para você ter uma ideia, Jerusalém, ela é uma cidade administrada pela ONU. Quem sabe disso aí? É uma cidade multi-administrada, né? Só que nesse início do conflito de Israel contra o Hamas, Israel quebrou os laços com a ONU e decretou que a pessoa responsável pela ONU, qualquer agente da ONU, são pessoas não gratas em Israel. Infelizmente, o nosso presidente também é uma persona não grata em Israel. Né? Então, quer dizer, o governo de Israel já quebrou a sua aliança com a ONU, então essa administração que eles estão tendo lá já não vai ser respeitada. Israel, em função dos conflitos, vai tomar conta da cidade de Jerusalém e vai tomar como posse o direito que eles têm. Agora o mundo árabe se levantou contra eles, ou seja, os muçulmanos se levantaram contra eles. Existem duas portas do inferno que tentam parar a igreja. Jesus prometeu que que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Ao longo da história, a igreja venceu e derrotou muitas portas do inferno. O que é uma porta do inferno? É aquilo que Satanás levanta para parar, para impedir o avanço do cristianismo. E hoje, na atualidade, existem duas portas do inferno. No Ocidente, o comunismo é a porta do inferno que tenta parar a igreja. E no Oriente, o islamismo é a porta do inferno que tenta parar a igreja. Não é? Só que as portas do inferno hoje não se movem por meio de uma religião que confronta diretamente o cristianismo. As portas do inferno hoje se movem por ideologias de governo, não é? Então, o comunismo não é uma religião, mas é uma ideologia de governo. E o islamismo é muito mais uma ideologia de governo
do que, de fato, uma religião, embora, né, as coisas ali estejam misturadas. Então, o que vai acontecer agora é que Israel vai realmente quebrar todos os acordos de paz contra o mundo árabe, porque o mundo árabe está se lançando contra ele, então não tem por que ele honrar um acordo que onde só ele vai honrar e os outros vão jogar a bomba nele, não é verdade? E é a única coisa que impede eles de destruir o Domo da Rocha e fazer a edificação do terceiro templo de Israel. Pra você ter uma ideia, todas as coisas, até as vestes sacerdotais, estão tudo pronto, só falta construir o prédio. Então eu acredito que se não esse ano, no máximo ano que vem, pelas coisas que estão acontecendo, esse templo começa a ser edificado. E assim que for edificado, não sei quanto tempo depois, mas você sabe que a humanidade caminha para um governo mundial. Então vai entrar lá alguém e vai dizer que ele é o Messias. Quando isso acontecer, o Senhor vem. E aí, né, você sabe o que vai acontecer. Se não sabe, é importante que você leia a Bíblia. Por que eu estou dizendo para você? Não é para você ter medo, porque nós não precisamos ter medo. É só para dizer que você tem que, se ainda não acendeu a sua luz de alerta espiritual, não é? Comece a acender a sua luz de alerta espiritual, porque o tempo está chegando. Não acredite que você vai ter mais muito tempo pela frente, não. Não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje com relação à sua vida com Deus, amém? Eu resolvi repregar essa mensagem aqui, porque eu entendo que ela vai te ajudar dentro desse aspecto, amém? Essa semana, eu não tinha parado muito para ver notícias, mas hoje de manhã eu parei para ver notícias, e quando foi confirmado, hoje eu vi que foi confirmado o ataque lá do Irã a Israel, vocês devem ter visto na TV, eu não vejo TV aberta, então eu procuro as notícias, né? E quando eu fui me dedicar para ouvir as notícias, eu falei, nossa Deus, agora é que o Domo da Rocha vai ser destruído, não é? Por um lado eu fico preocupado, mas por outro lado eu fico feliz, não é? Porque a Bíblia diz que o Espírito e a noiva dizem, vem, nós temos que nos alegrar pela vinda do nosso Senhor Jesus. Mas isso também mostra que a hora do noivo chegar está se aproximando, e a noiva tem que se ataviar de uma vez, não é verdade? Tem que ficar pronto de uma vez, então se apronte, não deixe para depois. Se tem um momento na sua vida, onde você precisa colocar de verdade o reino de Deus pelo lugar na sua vida, esse tempo é hoje, e no meu discernimento, começou com esses drones que Irã lançou contra Israel. Então, meu irmão, abra os seus olhos, amém? Vamos à palavra do Senhor então, nesta noite. O título dessa mensagem é Não continue sendo apenas você. Olha para o seu irmão e dá um sorriso para ele e repita assim, meu irmão, não continue sendo apenas você. Amém? Vamos lá, eu quero ler com você João, capítulo 12, versículo 24, na NTLH, vou fazer a leitura. João 12, 24, diz assim, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas, repita assim, apenas. É daqui que vem o título da mensagem. Ele continuará a ser apenas um grão, mas se morrer, dará muito trigo, amém? Irmãos, quando nós olhamos, não sei se você já se dedicou, ou se você já teve curiosidade, para tentar entender qual é o tipo de vida que um salvo deveria viver sobre essa terra. Alguém já teve essa curiosidade, já fez um estudo bíblico sobre isso? Quais são as características? Uma hora eu prego isso para você então, não é? Mas se nós anotarmos as características da vida de um salvo, a vida que o Senhor quer que a gente viva, aquela vida que Ele chama de vida abundante, amém? Uma vida onde Ele diz que nessa vida abundante nós seremos mais do que vencedores,
Uma vida onde nós podemos enfrentar qualquer tipo de situação usando a força daquele que nos fortalece, né? Só por essas 3 características, né? Se nós pegarmos essas 3 características e confrontar com as características, não é, de uma vida normal, de uma vida natural, de uma vida de quem não é salvo, a gente poderia dizer que um salvo comparado a um não salvo podia ser um X-Men, não é? É um gene que dá a ele um poder, uma condição, uma capacidade, uma percepção além daquilo que está ligado ao mundo natural, não é? Então, né, uma vida mais feliz, uma vida mais alegre, uma vida abundante, está escrito na palavra do Senhor, né, que os outros povos olhariam para nós e diriam como são felizes, porque vivem numa terra boa e rica. Amém? Né? Então, essa vida é abundante, é a vida que o Senhor de fato quer que a gente viva. E quando a gente não consegue viver a nossa vida, essa vida que o Senhor quer para nós, a nossa vida de fé, a nossa vida religiosa, a nossa vida como congregação e como comunidade, acaba perdendo a graça. Sabia disso? Não é? Eu nem vou pedir para você levantar a mão, porque você já deve ter experimentado situações na sua vida, onde chegou um momento da sua vida, você se perguntou assim, cara, por que eu estou indo na igreja? Por que eu sou crente? Por que eu continuo fazendo o que eu estou fazendo? Porque provavelmente chegou em uma situação onde as coisas perderam a graça. Daqui a pouco, você percebeu, e se não perceber, você ainda vai perceber, que a sua vida religiosa se tornou nada mais e nada menos do que uma rotina. As suas grandes expectativas acabaram, não é? Aquela grande fé, aquela grande esperança que você tinha se foi, né? Você já não deixa mais de se alegrar com as grandes promessas, e tem muitos que já acreditam que, né, o plano de Deus para a vida dela é ela ser salva e continuar frequentando um culto até morrer ou Jesus voltar, simplesmente para que ela não perca a salvação. Mas isso, de fato, não é verdade, não é? Nós temos que entender que a vida do crente é uma vida marcada por uma palavra que nós não gostamos muito. E essa palavra que nós não gostamos muito é a palavra morte. Repita comigo, morte. Quem gosta da morte aí? Hã? Ninguém que gosta da morte? Pois é, né? Um crente de verdade, a palavra morte para ele deveria ter outro sentido, não é? Porque aquilo que para o mundo, que para as pessoas naturais, representa um instrumento de morte, para nós, é um instrumento de vida, sim ou não? Quem não crê em Jesus, né, qual era o principal instrumento de morte da época de Jesus? Era a cruz, né? Quando queriam castigar alguém, quando queriam matar alguém de uma forma assim que gerasse medo da morte nos outros, eles faziam o que com essa pessoa? Crucificavam ela, não é? Só que aquele instrumento que quando as pessoas olhavam dava medo, dava pavor, né? Hoje para nós gera o quê? Quando a gente pensa na cruz, quando você olha para a cruz, o que vem à sua mente? Alegria, salvação, esperança, libertação, cura, é ou não é verdade? Então a palavra morte para nós não deveria representar para nós o mesmo que representa para as pessoas do mundo, porque através da morte do nosso Senhor, nós somos salvos, pela pisadura dele, nós somos sarados, e alegria, não é, que
que nos traz a paz, né, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, no momento da morte dele. Não é verdade? Né? E o salmista Davi diz que a principal alegria da nossa vida é a alegria que vem da salvação. Não é verdade? A alegria da salvação. Né? Hoje pela manhã, eu tive um déjà vu gospel, né? Assim, de um momento especial da minha vida, que eu acho que a maioria de vocês conhece aqui, né? Nosso irmão Ti, quem conhece o Tiago lá de Colombo? Então, ele foi fazer um trabalho lá em Rio Grande do Sul, uma cidade bem próxima a Porto Alegre. Ele me pediu o endereço da igreja onde eu fui ganho para Jesus, né? Onde eu cresci espiritualmente, onde eu me tornei pastor, e pastorei lá por 6 anos, e depois fui transferido para cá. Eu pastoreei aquela igreja, comecei a pastorear ela em janeiro de 2006, e pastoreei ela até março de 2012, e em setembro de 2012 vim para cá, e em janeiro de 2013 assumi a superintendência aqui, né? E eu recomendei que ele conhecesse algumas pessoas lá, falei, fala com o pastor, fala com a pastora, fala com algumas pessoas lá, entendeu? E depois que ele saiu do culto, ele mandou uma mensagem e falou para mim, né, que foi bom, que não sei o que, aquela coisa toda. E ele falou assim, ó, teve um casal que veio falar comigo e fala para ele se ele se lembra do pai Gilmar e da mãe Clair, não é? E, né, eles são frutos nossos lá, e eu carinhosamente chamava, porque eles são 2 senhores, né, um casal de senhores, e eu carinhosamente apelidei eles, né, de pai Gilmar e mãe Clair. E eu perguntei para ele assim, Tito, sabe quem é esse casal aí? Ele falou, quem? Lembra do meu testemunho que eu conto, quando eu fazia 3 células no sábado, fazia uma célula no domingo, no sábado, início da tarde, outra no sábado, meio da tarde, e outra no sábado à noite, e um dia eu estava saindo dessa célula, indo para casa de moto, já bem tarde, e foi a primeira vez que eu senti o regozijo no espírito, lembra? Ele falou, lembro, pois é, a casa era desse casal aí. Né, que estão lá até hoje. Né? Eu tive um momento ali de lembrança, quando ele me falou do Gilmar e da Clair, me veio essa lembrança nítida, assim, né, daquele momento que eu tive, porque ele conheceu, né, ali em loco pessoas que são parte do meu testemunho, né, e foi na casa deles, eles estão lá até hoje, graças a Deus. Mas, então, a vida com Deus, ela traz essas coisas para a gente, não é? E a morte é essa marca. Né? Para a gente ser salvo e para a gente viver uma vida de comunhão com o Senhor, nós temos que morrer para o mundo e temos que morrer para o pecado. Não é verdade? Ninguém consegue manter a sua salvação. A salvação é Jesus que dá pela graça, quando nós cremos no nosso coração que Ele ressuscitou dos mortos, como declaramos com a nossa boca que Ele é o nosso Senhor. E quando nós decidimos assumir uma aliança com Ele através do batismo, nós somos salvos. Amém? Mas para que essa salvação seja consumada, seja completa, nós precisamos morrer para o mundo. Né? A Bíblia diz que quem é amigo do mundo se constitui em inimigos de Deus. Nós precisamos também morrer para o pecado, né? Ou seja, o pecado não vai chamar mais minha atenção, o pecado não vai mais me atrair do jeito que me atraía, porque eu não sou mais escravo do pecado. Amém? Mas para viver essa vida em abundância, para viver essa vida maravilhosa, que a gente pode comparar a uma vida sobrenatural, uma vida que ela é abundante, amém? Uma vida que ela nos dá a capacidade de suportar todas as coisas, e não é suportar triste, infeliz, não, é suportar em paz, é suportar em fé, é suportar em alegria, é suportar em amor, é suportar em esperança, amém? Que quando a gente fala em suportar, parece uma vida infeliz, não é verdade? Não é? Mas não, né? O apóstolo Paulo diz que ele foi perseguido, ele foi torturado, ele aconteceu um monte de coisa na vida dele, mas ele diz que ele podia tudo na força daquele
que fortalecia ele, né? Uma vida onde nós podemos ser muito mais do que vencedores. O que é uma vida muito mais do que vencedores? É que a razão da nossa vida não está somente nos resultados que nós temos, não é verdade? Não é? É muito mais que resultado, é muito mais que conquista, é muito mais que vitória. Só que para nós termos essa vida, além de morrer para o mundo e morrer para o pecado, nós temos que morrer para nós mesmos. E é exatamente sobre isso que esse texto está falando, não é? De nós morrermos para nós mesmos. O Senhor está comparando a nossa vida a uma semente. E Ele diz que se nós, como sementes na mão dEle, não deixarmos nós sermos jogados sobre a terra e não morrermos, nós continuaremos sendo apenas uma semente. Ou seja, o que éramos, logo que fomos salvos. Porque quando você não era salvo, você nem semente você era. Imagina só, logo que você foi salvo, eu me lembro o tipo de gente que eu era logo que eu fui salvo, não é? E eu acredito de todo o meu coração que eu recebi a salvação no encontro com o amor de Deus que eu fui, né? Eu participei da primeira célula em novembro de 2001 e em dezembro de 2001 teve o primeiro encontro da nossa igreja em Porto Alegre e eu saí dali, de fato, decidido a abandonar o pecado. Eu acredito que uma das evidências da salvação, entendeu? É essa consciência que o Espírito Santo gera em nós quando ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Repita comigo assim: pecado, justiça e juízo. A consciência que eu saí daquele encontro que eu tive com o Senhor, daquela experiência que eu tive com o Espírito Santo naquele final de semana, eu saí dali com uma consciência, rapaz, que eu pecava demais, entendeu? Que a minha vida era injusta, eu não estava fazendo a vontade de Deus, e que se eu continuasse assim, meu irmão, eu ia cair logo sentado no colo do capeta, dentro do lago de fogo e enxofre. Eu falei, cara, não quero essa vida para mim, não é? Eu me lembro que eu tive uma experiência nesse encontro, onde eu, avaliando a minha vida em pensamento, eu senti nojo da vida que eu tinha, e eu pensei, cara, eu não quero mais ter essa vida, mas nem que a vaca tussa, você está me entendendo? E como a vaca não tosse, então eu não ia ter mais aquela vida. Então eu tive um arrependimento, uma consciência do pecado ali, entendeu? Mas quem eu era até aquele momento? Eu era um homem de 25 anos que não pecava, mas o que eu deixei de fazer? Basicamente, eu deixei de beber, eu deixei de usar droga e deixei de ver imoralidade sexual, porque na verdade eram as grandes coisas, as grandes máculas da minha vida mundana. Eu bebia, eu usava droga e eu tinha uma vida sexual imoral, como a maioria das pessoas que vivem hoje longe do Senhor, não é verdade? E só de acontecer isso, né, minha vida já foi de uma vida ruim, espiritualmente, emocionalmente, uma vida boa, né? Quem conhece meu testemunho sabe que eu tinha insônia desde que eu era criança e não conseguia dormir, e só, eu já voltei do encontro e voltei já sem a insônia, né? Porque aquilo que me prendia ao pecado, os demônios que agiam na minha vida, o desequilíbrio emocional e todas as outras coisas, o Senhor me libertou, mas tirando isso, eu continuava sendo uma pessoa que não fazia muita diferença, né? Deus fez grande diferença na minha vida, mas eu era uma pessoa que não fazia diferença na vida de ninguém, não é? Eu frequentava o culto, sempre fui uma pessoa solícita para as coisas que me pediam dentro da igreja, né? Um dos meus ministérios um dos meus serviços que eu fiz na igreja foi o serviço de ficar na porta ali, cuidando da entrada da porta. A nossa congregação naquela época era numa região muito ruim em Porto Alegre,
não é? Eu funcionava mais como um segurança do que como recepcionista, entendeu? Porque, né, era uma região de prostituição, é até hoje uma região de prostituição, foi o nosso primeiro prédio de igreja, conseguimos lá porque era um lugar barato, e lugar barato porque realmente ninguém queria alugar lá imóvel para nada, e nós alugamos lá para colocar a igreja, né? Então, entrava muita gente bêbada, e o problema não é essas pessoas entrarem na igreja, o problema é que elas entravam e gritavam, e faziam bagunça. Então, meu pastor falou: César, fica na porta lá, entendeu? E tipo assim, né, e fala para a pessoa, quando chegar, você fala assim: você quer entrar, você pode entrar, mas vai ficar quieto. Se você não ficar quieto, eu vou te tirar para fora. E eu, de fato, fazia isso. Não é? Esse foi o meu primeiro trabalho na igreja. Não é? Mas fora isso, né, eu não fazia, minha vida, eu não fazia uma diferença espiritual na igreja. Eu não fazia nada na igreja. Eu era apenas uma pessoa que deixei o mundo, deixei o pecado, e eu fui liberto da coisa que mais me incomodava na minha vida, que mais me limitava na minha vida, que era a insônia, que eu não conseguia dormir. Por isso que eu tenho essa cara de velho, né? Você sabe que não dormir envelhece, não é verdade? Né? Então isso foi, né, gerando marcas na minha vida, né? O mau humor, aquela coisa toda, né? Então, como que você pode medir, né, se você continua sendo apenas um salvo, né? Se a partir daquela época que você foi salvo, para hoje, qual é a diferença? Você sabe qual é a tristeza? A maioria das pessoas não consegue ver uma diferença. Tem gente que foi salva já há 1 ano, há 2, há 5, há 10, mas não conseguem ver grandes diferenças, porque continuam sendo apenas aquela pessoa que se tornou uma semente. E por que a gente continua sendo apenas uma semente? Por 2 motivos, como lemos aqui nesse texto, né? Olha só: afirmo vocês que isto é verdade: se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, continuará a ser apenas um grão, mas se morrer, dará muito fruto, né? Então, aqui, para a gente deixar de ser semente, quem é salvo aí? Então, você é semente, ou espero que não tenha continuado só uma semente. Não, mas se você é salvo, você já é uma semente. E você está na mão de quem? Quem é salvo está na mão de quem? Está na mão do diabo ou está na mão do Senhor? E o Senhor é quem? O Senhor se identifica como, ele se identifica como muitas pessoas, né? Ele é o noivo, ele é o Senhor, ele é o general, mas ele também ele é o bom pastor, sim ou não? Mas ele também é o semeador, ele também é o jardineiro, que cuida depois daquilo que ele semeou, né? Mas o Senhor é o semeador. Naquele tempo não tinha aquelas máquinas, o semeador semeava como? Ele pegava as sementes com a mão e ele lançava a semente sobre a terra. Então, o primeiro ponto aqui é você deixar o semeador te lançar sobre a terra. Amém? E o que é a terra para a semente? Primeiro, a terra para a semente é o lugar onde ela vai deixar de ser semente, não é? Ela vai começar a brotar, ou não é verdade? Eu gosto daquelas experiências de escola que as crianças fazem, que elas pegam uma semente, colocam num algodão, né, e a semente ela começa a deixar de ser semente. Ela ainda não virou uma árvore. Se ela estivesse na terra, a gente nem viria o que estava acontecendo, mas ela começa a perder aquela característica de semente, a casca abre e começa a ir dentro dela um broto, alguns são brancos, outros são mais verde claro, sim ou não? Né? E ela começa a deixar de ser semente, ela perde a forma de semente, né? Então, a primeira coisa que acontece com a semente quando é lançada sobre a terra é um lugar onde ela deixa de ser semente. Segundo, a terra é um lugar onde ela se torna uma árvore, amém? E também é um lugar, a terra é um lugar que proporciona para ela a condição
ambiental que ela precisa para gerar frutos. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é a sua terra? Qual é a sua terra? Eu fui transplantado para cá. Eu fui uma semente que foi lançada num lugar, que deixei de ser semente naquele lugar, me tornei uma árvore naquele lugar, dei fruto naquele lugar, e um dia, o agricultor resolveu me tirar daquele lugar e me plantar em outro lugar. Então, a terra aonde eu deixei de ser semente, a terra na qual eu fui lançada, a terra onde deixei de ser semente, me tornei uma árvore e comecei a dar frutos, é um lugar chamado ICB Porto Alegre, mas não pela placa, é aquela comunidade de irmãos a qual o Senhor decidiu me integrar. A Bíblia diz que o Senhor, Ele vai juntando aos grupos as pessoas que Ele vai salvando. Então, quando o Senhor me salvou, Ele decidiu me juntar a um grupo que era denominado, a uma comunidade, a uma congregação, que se chamava Igreja Casa da Bênção de Porto Alegre. É ou não é verdade? Não é? Então, lá, eu tinha que deixar alguém me lançar sobre aquela terra. Eu tinha que decidir deixar de ser uma semente, virar uma árvore, crescer na minha vida espiritual para produzir frutos. E quando isso acontece, não é? Nós tomamos a forma aonde nós podemos viver a vida em abundância, ser mais do que vencedores, poder suportar todas as coisas com a força que o Senhor nos dá, que é a imagem do Salmo 1, uma árvore plantada na beira do ribeiro. As suas folhas não murcham e há fruto no tempo certo. Amém? Só que o Senhor, Ele chamou outros semeadores. Hoje o Senhor não está mais aqui semeando, não é verdade? Sim ou não? Ele é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Mas Ele não está mais aqui pastoreando, Ele levanta pessoas para pastorear, amém? Ele é o semeador. Hoje Ele não está mais aqui semeando, mas Ele levanta outras pessoas para semear. E uma pessoa que é um pastor de uma igreja, um líder de uma igreja, que é o despenseiro fiel, que é uma pessoa que ocupa essa posição pastoral, também é o semeador. Você está entendendo? E o que um pastor faz com as sementes? Quem é a semente aí? Ele lança essas sementes na terra. Amém? Então vamos trazer para a prática isso. A congregação é a sua terra, e você é a semente, e eu sou o semeador, e eu tenho que te lançar sobre a terra, e você tem que deixar eu lançar você sobre a terra. E como que eu lanço você sobre a terra? Na hora do culto eu pego você e jogo no chão? Hã? Sim ou não? Um líder e um pastor lança a semente sobre a terra através de apelos. Fala assim, apelos. Você sabe o que é um apelo? Sim ou não? Hã? O que é um apelo? Me ajuda a definir um apelo. É um pedido assim, enfático, não é verdade? Sim ou não? Né? Quando eu já falei, meus irmãos, vocês têm que fazer devocional diário. Vocês já viram fazer isso? O que é isso? É um apelo. Meu irmão, você tem que ler Bíblia, deixa de ser burro. Você já viu fazendo isso aí? Sim ou não? O que é isso? É um apelo? Meu irmão, você tem que orar. A oração é a respiração do nosso espírito. Quem não ora não respira. Alguém já ouviu falar algo semelhante? Isso é um apelo. Irmão, você tem que jejuar. O que é isso? É um apelo. Irmãos, nós temos evangelismo. Isso é um apelo. Sexta-feira, agora à noite, nós tivemos evangelismo, não é verdade? Sim ou não? Aquele post que você vê lá é o quê? É um apelo. É um pedido.
é a forma que nós usamos para lançar você como semente sobre a terra. E se você é muito ocupado para atender os apelos? E se você não tem tempo para atender os apelos? E se você não não se sente preparado para atender os apelos? O que vai acontecer com você? Você vai se tornar uma semente que não se deixa ser lançada sobre a terra. E semente que não é lançada sobre a terra, ela continua sendo apenas uma semente. Pode até morrer, mas continua sendo apenas uma semente. Quem já viu uma semente seca? Quando você vê uma árvore, você chama de semente que frutificou ou chama de árvore? Quando você vê uma semente seca, você chama de quê? De semente seca. Ela não deixou de ser uma semente. Ela simplesmente secou. Você está me entendendo? O grande problema é que uma semente, ela tem um tempo de vida. Se ela não for lançada, embora ela dure bastante, uma semente geralmente dura muito tempo, não é? Mas se ela não for lançada na terra, vai chegar um tempo que ela vai secar. E aí, meu irmão, aí é todo o processo de novo. Como assim, pastor? Aí você já perdeu até a salvação nessa hora, né? Você tem uma vida religiosa, mas não tem Jesus. Aí você tem que se arrepender de novo, reconhecer Ele de novo, você não precisa batizar de novo, né? Você tem que, aí, para Deus gerar novamente com a nova vida em você, você se tornar uma semente, e aí depois você ser lançado na terra, não é? Para que o processo continue. Amém? Então você é uma semente e você precisa se deixar lançar essa semente. Meus irmãos, olha só, algo muito importante aqui, né? Quando fala esse princípio de lançar sobre a terra, ser jogado sobre a terra, aqui fala de duas coisas. Aqui fala de duas coisas essenciais que impedem as pessoas de se deixarem ser jogadas. Fala assim, humildade e arrependimento. Amém? Olha o que diz aqui em Salmos 51, 17, diz assim, ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde, tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. A tradução antiga fala de um coração quebrantado, que é a humildade, e um coração contrito, a contrição é arrependimento. Mas aqui não é um ato de humildade, e não é um ato de arrependimento, não é? Uma pessoa arrependida não é aquela que se arrependeu e pediu perdão, ou se arrependeu e perdoou. É aquela pessoa que tem a consciência, primeiro, que ela não merece nada, nem de Deus e nem de ninguém. Que ela não é melhor do que ninguém. E segundo, que ela é pecadora e todos os dias necessita buscar no Senhor o perdão e discernir o que está errado que ainda não descobriu. A questão não é se eu tenho ou não tenho pecado. A questão é eu buscar no Senhor, qual é o meu pecado. Porque nós sempre estamos, né? Você está me entendendo? Arrependimento é que nem, meu irmão, cebola. Você tira uma casca, tem outra embaixo. Pega um pouquinho, que já vira a casa, eu tenho que tirar. Então, tem que estar sempre em arrependimento, para que você esteja sempre sendo renovado no seu espírito. Amém? E sabe que muitas pessoas não se deixam lançar na terra, porque elas se acham melhores do que a terra onde elas estão. Tem pessoas que se acham melhores do que a terra onde elas estão. Qual é a nossa terra? Qual é a sua terra hoje? A sua terra é essa comunidade. Não estou dizendo que é esse prédio aqui, viu? Não. Nós somos uma comunidade de fé, sim ou não? Nós temos compromisso em ser uma comunidade. Eu sou pastor de vocês, vocês são minhas ovelhas. Vocês são irmãos. Então nós somos uma comunidade, essa é a nossa terra. Só que se você se achar melhor do que essa terra, você não vai querer ser lançado sobre uma terra que você acha
que é pior do que você. Por que Naamã resistiu a mergulhar 7 vezes no Rio Jordão? Porque ele se achava melhor do que aquele. Ele olhou para ele e falou assim: eu sou limpo, e esse rio é sujo. Eu sou um grande homem na minha nação, e esse rio é um pequeno rio dessa nação. Lá na minha terra, esse citou o nome até de 2 rios, né? Um era Farpar e o outro não me lembro agora. Não me lembro mesmo. Um eu sei que é Farpar, né? Ele falou assim: lá na minha terra tem rios melhores. Então você pode pensar: por lá na minha casa eu sou melhor do que a maioria desse pessoal aqui da igreja. E você achar que você é melhor do que essa terra, então você vai ter muitas críticas sobre essa terra, muita murmuração sobre essa terra, muita reclamação sobre essa terra. E quando a gente faz apelo para você, você não vai querer se envolver, você não vai querer participar. Tem pessoas que se acham tão mais importantes ou melhores do que a terra onde elas estão, que só de receber uma convocação, fazer alguma coisa, gera desconforto dentro delas. Desconforto. Tem gente que nunca atende um apelo para trabalhar no encontro, para vir numa vigília, para ir no evangelismo, para nada, porque ela se acha muito mais importante. Não se deixa ser lançada sobre a terra. Então, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você, quer te dar um conselho hoje. Deixa o semeador te lançar sobre a terra. Amém? Mas, pastor, como que eu sei que, né, o Senhor, que é meu pastor, vai estar pedindo para mim uma coisa que Deus de fato quer que eu faça? É simples, meu irmão, só você ler Bíblia. Não é verdade? O Senhor mandou a gente orar. E se eu peço para vocês orar, o Senhor mandou a gente meditar na palavra dele dia e noite, não se desviar dela nem para a direita nem para a esquerda, sim ou não? E quando eu mando vocês ler Bíblia, não mando, eu faço um apelo para vocês. O Senhor não mandou a gente anunciar o Evangelho, sim ou não? E quando eu falo: irmãos, vamos evangelizar, não é o que o Senhor já pediu de antemão para você? Então eu estou pegando um pedido do Senhor e faço dele um apelo. Eu estou pegando um mandamento do Senhor e para te incentivar eu faço dele um apelo. Essa mensagem é um apelo para que você deixe o semeador te lançar sobre essa terra. Amém? Uma vez eu estava pregando em Porto Alegre, até contei isso ontem aqui, e toda pessoa que prega passa por 3 experiências na vida dela. A experiência mais triste é aquela onde você está pregando, acho que está abalando geral, está quebrando tudo, mas no final você só falou besteira. Eu já passei por essa experiência várias vezes. Tem aquela outra experiência que também não é uma das melhores, mas é melhor que a segunda, é quando você está pregando e você tem aquela impressão assim, cara, que pensa uma pregação que não fluiu, que Deus não te usou, que nada aconteceu, mas e você vê que no final do curso você vê que Deus falou com pessoas, Deus abençoou pessoas, assim, graças a Deus que Deus me usou, não é? E tem momentos onde você sente que Deus está te usando, rapaz, e Deus está te usando mesmo, entendeu? Eu lembro vezes que eu estava pregando em Porto Alegre, eu era pastor lá, na igreja que eu era pastor, e eu pregando, eu falei assim, rapaz, eu fiquei pensando, nossa Deus está me usando hoje. E a reação do pessoal mostrava que eles estavam percebendo que Deus estava me usando. Era eu impressionado que Deus estava me usando daquele jeito, e o povo da igreja impressionado que Deus também estava me usando daquele jeito, entendeu? E rapaz, e eu terminei o culto assim, eu falei, rapaz, hoje abalou o negócio aqui, pensei, né? Aí no final do culto se levanta uma irmã da igreja, né? Uma senhora, e ela veio até mim e falou assim, pastor, eu tenho uma palavra do Senhor para o Senhor. Eu falei, pode falar, irmão. Eu falei, rapaz, até Deus gostou da minha mensagem, que vai falar comigo hoje. até o Senhor gostou. Pensei dentro de mim, né? Meu irmão. E ela falou assim, pastor, o senhor estava pregando e o Senhor falou uma coisa para mim. Essa igreja não merece ter o Senhor como pastor. Irmãos, tem como uma semente
ser melhor do que a terra onde ela foi plantada? Tem? Não. Eu fui plantado naquela terra, deixei de ser semente naquela terra, me tornei uma árvore naquela terra, e essa terra me possibilitou ser uma árvore que dá frutos, e eu me tornei uma árvore melhor do que a terra? Impossível. Se a terra fosse ruim, eu tinha secado, não tinha me tornado uma árvore, ou uma árvore mirrada que não dava fruto, não é verdade? Mas Deus ter me usado daquele jeito, naquele dia, era uma prova que aquela terra é uma terra boa. Senão você não teria, eu não teria frutificado, não teria crescido. Você está me entendendo? E quando você não deixa isso acontecer com você e não morre, o que acontece é que você se torna apenas uma semente. Nunca vai ser uma árvore que vai embelezar o ambiente da congregação, que vai trazer consolo, conforto e descanso para as pessoas da congregação. Porque uma árvore faz isso, embeleza, não é verdade? Né? Dá sombra, e sombra dá conforto, sombra dá descanso, dá ou não dá? E você não vai ser, e você vai ser só apenas uma semente, e além de não embelezar, além de não trazer descanso e conforto para as pessoas, os dons, ou seja, o fruto que Deus quer que você dê, nunca vão fluir através da sua vida. Quantos dons tem aí dentro de você? Que não frutificaram, porque você ainda não se tornou uma árvore. E você ainda não se tornou uma árvore, porque ainda não morreu com uma semente. E não morreu, porque ainda não tem deixado o semeador te lançar sobre essa terra. O meu apelo nesta noite para você, e eu acredito no meu coração, que é um apelo do seu Senhor, do seu Salvador, do seu Pai, do seu Deus, do seu bom pastor que deu a vida por você. O apelo é: não seja apenas você aqui, não seja apenas uma semente. Deixe-se ser lançado sobre a terra. Morra, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo, pastor? É negar os seus sonhos, negar os seus direitos, negar os seus propósitos pessoais, negar os seus ideais e negar até os seus compromissos. E compromissos que a própria Bíblia diz que a gente tem que ter. Por exemplo, a Bíblia diz que a gente tem que trabalhar. Trabalhar é mandamento. Mas quantas vezes eu tive que negar algo do meu trabalho para poder ser jogado sobre a terra, ou não sair da terra sobre a qual havia sido jogado? Quantas vezes? O Senhor me manda ser um bom marido, o Senhor manda ser um bom pai, mas quantas vezes eu tenho que deixar de fazer algo para minha esposa ou algo para minha filha, porque eu tenho que continuar sendo uma semente que gera fruto nessa terra? É ou não é verdade? Tem que abrir mão de compromissos que foi o próprio Senhor que me deu. Ele que mandou eu trabalhar, Ele que mandou eu sustentar minha casa, Ele que mandou eu ser um bom marido para minha esposa, Ele que mandou eu ser um bom pai para os meus filhos. Mas eu não posso usar desses mandamentos como motivo, razão ou pretexto, ou até desculpa. O que é quando eu uso como uma desculpa? Eu digo eu não posso porque eu tenho que fazer algo com a minha esposa, mas de fato eu não vou fazer nada com ela. Aí é desculpa. É ou não é verdade? Não é? Aí eu estou usando algo legítimo para forjar algo que de fato eu não vou fazer. Aí é uma desculpa, é um pretexto, né? Então nós temos que muitas vezes negar essas coisas. Eu dei exemplo da Cauane ontem, na sexta. Ela deixou a Lisa tem quantos meses? 3 meses, mama no peito. Ela deixou a Lisa aqui, né, com a Leia e com a Neia, as duas, né, fazendo a decoração do Happy Birthday, né? A Lisa ficou aqui no cantinho aqui,
A Léa falou assim, que menininha calminha. Não é? Longe da mãe, toda criança é calma, não é verdade? E ela foi para o evangelismo. Quantas pessoas podem pensar, rapaz, como é que deixa uma criança de 3 meses na igreja, no prédio da igreja? Foi para uma praça, meu irmão, e a Celina arrumou uma praça, meu irmão. Rapaz, não sei de onde que a Celina conhece aquela praça lá não, gente. Entendeu? Só assim os top de Curitiba ali, meu irmão. Nossa Deus, que lugar é esse? Até a atmosfera do que lugar é diferente. Não parecia nem ser Curitiba, né? O peso espiritual. Só gente boa lá, né? Então, mas, gente, isso não é colocar o reino de Deus em primeiro lugar? É sua vontade? E a igreja é a embaixada do reino. E nós somos embaixadores do reino de Deus. Nós temos sim, nós temos que colocar o reino de Deus em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida. Mas temos que começar por onde? Pela igreja. Porque o meu casamento não é embaixado do reino de Deus, embora seja muito importante para o Senhor. Mas a igreja é a embaixada do reino de Deus nesta terra. Deixa eu te jogar sobre essa terra, amém? Morra para o mundo, morra para o pecado, se está salvo. Morra para você mesmo. Você vai ser uma árvore. Você vai olhar para a sua vida. E hoje eu tive esse déjà vu. Eu me lembrei daquele tempo de antes de eu ser um líder de célula. Eu cuidava da porta da igreja. E eu tenho olhado, eu não sou uma árvore, eu sou uma moita já. Eu olho para a moita que eu sou hoje. Estou a caminho de ser uma árvore. Já me tornei uma moita, não é? Porque tem muita gente que se esconde atrás da religiosidade, esconde o seu pecado atrás da religiosidade. Um dia eu descobri que eu era uma moita. Como que eu descobri que eu era uma moita? Quando eu descobri que um discípulo, não é, usou uma agenda comigo para sair para o pecado. Eu falei, rapaz, eu virei moita. Onde é que Adão se escondeu quando pecou? Atrás da moita. O que é bom em ser moita? Pelo menos já não sou mais semente. E estou no caminho de ser uma árvore. Amém? Então, sementes, escutem o conselho de uma moita ou de uma sarça, não é? Deixa o Senhor te lançar sobre essa terra. Morra, mas faça isso por Ele, amém? Não faça por mim, não faça pelos irmãos, faça pelo Senhor. E você vai começar a crescer, a ser transformado para ter essa vida que o Senhor quer dar para você, amém? Fique de pé no seu lugar. Ore comigo. Senhor nosso Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem um plano maravilhoso para nós. Obrigado pelo plano da salvação. Senhor, tínhamos uma vida que não valia nada longe do Senhor. Nós éramos escravos do pecado, escravos da murmuração, escravo de vícios, escravo do materialismo, do consumismo, escravos da imoralidade. E nós estávamos condenados, Senhor, separados para a destruição completa. Mas o Senhor, pela ação do Teu Espírito, nos convenceu com relação ao pecado, a justiça e o juízo. E nós podemos reconhecer que precisávamos de alguém para nos salvar. E demos graças a Deus pelo que Jesus fez na cruz por nós. E hoje nós estamos salvos. E somos sementes na Tua mão. Porque o Senhor é o grande semeador, que saiu para semear. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a atendermos os apelos para fazer aquilo que a Tua palavra diz que o Senhor quer que façamos, Pai. Precisamos ser lançados sobre essa terra. Precisamos morrer para nós mesmos, Senhor, para não sermos apenas um salvo,
para deixarmos de ser sementes e nos tornarmos árvores frutíferas, árvores que as folhas não murcham, árvores que dão fruto no tempo certo, Pai. É o que nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Ore ao Senhor agora e tome uma decisão diante dele nesta noite. Oh, aleluia. Se entregue ao Senhor, se renda a Ele. Firme, inabalável, ter raízes fortes em Ti. Quero estar firme, inabalável em Ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em Ti. Estar firme, inabalável em Ti. Eu quero estar, Senhor. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em Ti. Quero estar firme, inabalável em Ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em Ti. Quero estar firme, inabalável em Ti. Pois eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Sim, eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Pois eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Sim, eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em Ti. Quero estar firme, inabalável em Ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em Ti. Quero estar firme, inabalável em Ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em Ti. Quero estar firme, inabalável em Ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em Ti. Quero estar firme, inabalável em Ti. Pois eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Sim, eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Pois eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Sim, eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Quero estar firme. Eu quero estar firme, inabalável, Ter raízes fortes em Ti. quero estar firme, inabalável em Ti. Eu quero estar, Senhor. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em Ti. Quero estar firme, inabalável.
Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos preparar para a ceia do Senhor. E em todo momento de ceia, nós sempre tiramos um tempo, né, para examinar a nossa própria consciência. Amém? É claro que você não deve fazer isso só na hora da ceia, né? O bom é você já vir para cá com um autoexame feito. Amém? Mas eu quero te dar uma direção nesta noite. Nós sempre temos coisas do que confessar e se arrepender. Mas eu queria que você considerasse essa questão com relação à palavra de hoje. Não é? Continuar uma semente é uma desobediência a Deus. Amém? Por que que isso acontece? Porque quando a gente continua sendo uma semente, nós privamos a igreja da árvore que podemos ser e dos frutos que podemos gerar. É ou não é verdade? Sim ou não? Nós não privamos só a nós mesmos. Quantas coisas eu teria me privado de viver, experimentar, e de ser, e de fazer, se eu continuasse até hoje uma semente. Mas não está ligado só a gente, é ou não é verdade? Deixar de ser uma semente alegra o coração de Jesus, alegra o coração dos nossos pastores, amém? Dos nossos líderes, alegra o coração das pessoas que a gente cuida, porque elas precisam de gente que esteja disposta a deixar de ser semente. E quando nós não continuamos sendo uma semente, nós privamos todo mundo disso, nós privamos nós mesmos dessa alegria, nós privamos os nossos líderes e pastores dessa alegria, nós privamos tantas pessoas que a gente nem conhece. Eu não conhecia vocês quando eu deixei de ser uma semente, mas que bom para mim que eu posso estar aqui porque eu deixei de ser uma semente, e que bom para você também que eu posso estar aqui porque eu deixei de ser uma semente, e você também pode deixar de ser uma semente. Então olhe para o Senhor nesta noite e se arrependa daquilo que tem impedido você de ser uma semente. Eu não sei exatamente o que é, né? Ou de crescer mais, ou de frutificar mais, ou de embelezar mais o nosso ambiente, espiritualmente falando, né? Queira ser aquela pessoa que onde você chega, uma atmosfera muda. Amém? A árvore muda ou não muda a atmosfera? Muda. Você pode mudar a atmosfera dessa congregação, não do momento do culto somente, mas o ambiente dessa congregação. Nós vivemos 100% no ambiente dessa congregação, porque espiritualmente somos um corpo. Amém? E você pode mudar, pelo menos mudar esse ambiente, mas dar muitos frutos e mudar para melhor. Amém? Então pense nisso e se arrependa, porque o Senhor quer que você seja uma árvore frutífera. E essa congregação é a sua terra na beira do ribeiro. Amém? Vamos fazer a leitura e depois consagraremos o pão e o cálice. 1 Coríntios 11, 23 ao 32 diz assim: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que, cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice, pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados
e castigados pelo Senhor, para não sermos condenados junto com o mundo. Amém? Vamos consagrar o pão. Senhor meu Deus, apresentamos o pão ao Senhor e o consagramos como símbolo do teu corpo, e apresentamos o cálice com o suco da uva e também consagramos ele como símbolo do teu sangue, Pai, para que hoje, comendo e bebendo dele, possamos viver por ti nesta terra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, este é o corpo de Cristo que foi partido por vós, e este é o cálice da nova aliança do sangue do Senhor. Amém? Pode sentar, receba o pão e o cálice e examine a sua consciência.
Fique de pé no seu lugar. O nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que Ele foi traído, Ele pegou o pão e deu graças, Ele partiu o pão e Ele disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Levante o pão e, em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, participem todos do pão. Levante o cálice. Após o nosso Senhor haver ceado, Ele pegou o cálice, também agradeceu a Deus. Ele disse: este cálice é o cálice da nova aliança que o Senhor faz com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. E Ele disse que nós anunciamos a morte dele, bebendo esse cálice. Mas que esse cálice não represente para nós só a morte do nosso Senhor, que nos salvou, mas também a nossa morte para nós mesmos, que nos fará ser transformados de sementes em árvores frutíferas, em memória daquele que morreu por você e daquele que quer que você morra por ele. Beba do cálice. Se você pode, ajoelhe-se no seu lugar e renove seus votos com o Senhor nesta noite. Era eu condenado, Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos agora consagrar os dízimos e as ofertas ao Senhor. Amém? Glória a Deus. E, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Dizimar e ofertar. Presta atenção que eu vou dizer para você aqui. Dizimar e ofertar é um dos primeiros passos de morte que a gente tem que dar. Porque para a gente começar a dizimar, nós temos que superar essa dor da perda. Muitas pessoas se sentem perdendo, mas na verdade estão ganhando. Para você ser um fiel ofertante e um fiel dizimista na igreja.
E para você continuar sendo, também você tem que renunciar a muitas coisas, não é verdade? É aquilo que você poderia fazer com esse dinheiro, que não é seu, mas que é do Senhor. Esse é o seu primeiro passo. E nós temos que continuar dando ele para sempre. E cada vez aumentar mais em outras áreas da nossa vida. Amém? Aleluia. Então você que vai dizimar, sai do seu lugar, ajoelhe-se aqui na frente e consagre o seu dízimo ao Senhor nesta noite. O que eu daria ao Deus que tudo tem? O que eu daria ao Deus que tudo tem? Te dou meu coração, te dou meu coração, te dou meu coração, tudo é teu. O que eu daria? O que eu daria ao Deus que tudo tem? O que eu daria ao Deus que tudo tem? Te dou meu coração, te dou meu coração, te dou meu coração, tudo é teu. Aleluia. E você que vai ofertar, sai do seu lugar com alegria e traga a sua oferta em nome de Jesus. Tudo que eu tenho é teu, tudo foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho é teu, tudo foi Deus que me deu. Eu me devolvo a ti, eu me devolvo a ti, eu me devolvo a ti, tudo é teu. Aleluia, amém. Glória a Deus. Vamos ver um aviso aqui rapidamente. O último aviso desta convenção estadual abençoada, Fé, Unção, Expansão, amém, dia 20 de abril, o próximo sábado, nós teremos um culto abençoado ali na nossa ICB Santa Felicidade, com o nosso missionário Fulampugo. Coloca os detalhes dele, missionário Fulampugo, missionário Fulampugo, mais conhecido como Deus Kanza, usado por Deus para curar, libertar, missionário de nacionalidade angolana, pastor na ICB Angola. Vai ser uma noite abençoada. Ele é um pastor de cura, de libertação. Então você que não fez a inscrição ainda, venha, faça, procure a Lília, procure o seu líder de célula, procure um pastor. Vai ser um dia abençoado. Vai começar a partir das 9 horas até às 9 da noite, amém? Vai ter vai ter a Kombi saindo daqui, eu acho que vai estar nos grupos da igreja, o horário ali, tudo certinho, acho que é umas 8h30, vai estar saindo a Kombi aqui, então você que quer ir e não tem como, já coloca seu nome na lista, amém? Teremos também o nosso missionário César, amém? Pastor dessa casa, líder deste campo, amém? Vai estar trazendo uma palavra para nós. Ele é o presidente da convenção estadual, então estará lá conosco. Missionário André Barbosa, está de trás para frente aí. Ele é especialista em dons espirituais. Ele é amigo da nossa casa, está sempre aqui conosco. Então não falte, não deixe de ir, que vai ser um dia abençoado. Amém? Glória a Deus. Teremos louvores, adoração, teremos apresentação, teremos as crianças. Vai ter, você que tem filho, fica pensando, quem eu vou deixar com os kids? Vai ter kids lá, vai ter gente para cuidar. Não se preocupa com o lanchinho deles. Vai ter o lanchinho das crianças. Vai estar tudo bem coordenadinho lá. Amém? Vai ter cantina, vai ter marmita, porque é o dia todo. Amém? Então Aí você que vai querer marmita, que tem de 15, de 17, de 19, PMG. Aí o tamanho da sua fome. Tem que fazer pedido até quarta-feira. É ali no Pinheirinho, a Brasa Grill, ele é onde era a nossa antiga congregação. Eles são maravilhosos, 2 misturas, bom. Eu falo AP, eu como bem, gente. AP dá para comer bem. Se você come bastante, a G come 2 pessoas. Eu já falo porque é muito grande, tá bom? Então, você que está aí guardando, economizando, vale a pena, porque é o dia inteiro. E vai lembrando que é feriado.
É na sexta, mas ali a pastora Cris falou que não tem nada aberto ali por perto, só na cidade. Então, se organizem para estar preparando, comprando a sua marmita ou levando lanche, amém? Ou você se organizando para sair, para comer fora, tá bom? E também teremos cantina, o pessoal já está organizando, tá bom? Então, qualquer informação, procure seu líder, nos procure, nós estamos aqui à disposição, amém? Glória a Deus. Vamos receber a Lília com alegria, ela vai dar continuidade, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Deus